Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Aos Ombros Gigantes. Um podcast onde pretendemos dar voz às pessoas que fizeram a história da Zambuja. Hoje connosco temos João Coelho, não eu, mas sim o meu pai. Olá. Olá. A sua cara não é estranha. Não, deve ser. De outros carnavais. Eu pareço muito na televisão. O que é que eu queria falar contigo hoje? Teríamos muito para falar, mas não interessa nada ficar aqui gravado. Interessa-me que tu contes como é que foi a tua infância. Como é que era a Zambuja nos anos 60, quando tu eras criança? Em termos de Como é que era a vivência de uma criança nesse tempo? assim, as crianças desse tempo viviam brincando na rua porque os pais estavam a trabalhar e passavam basicamente o tempo na rua com falta de tudo e mais alguma coisa, digamos assim, principalmente os mais pobres, estamos a falar de gente mais pobre, em que o calçado para alguns não existia, brincava-se na rua descalço, jogava-se à bola com bolas de trapo, porque não havia as chamadas bolas de catechume, ou quer dizer, havia, mas só para quem tinha dinheiro, não é? E nós miúdos, portanto, inventávamos as nossas próprias brincadeiras, porque construímos os nossos próprios brinquedos, íamos às oficinas, à oficina do Joaquim Serralheiro, pedir rolamentos para fazer carrinhos de rolamentos, para descermos pelas descidas abaixo, e pela descida do Matador, por exemplo, lá na minha zona era aí que nós brincávamos, brincávamos aos bombeiros, fazíamos fogos com papéis que apanhávamos depois lá na fonte da nossa rua, porque havia lá uma rapaziada, na altura havia muitos miúdos, uns 7 ou 8, salvo erro, rapazes, e também havia umas miúdas, umas raparigas também da nossa idade, e portanto estava a dizer que brincávamos aos bombeiros, fazíamos da fonte o quartel dos bombeiros, depois tocávamos a sirene, enfim, íamos apagar o fogo, enchíamos umas latinhas de água na fonte e com uma cana fazíamos o carro dos bombeiros, enfim, divertíamos assim, não havia computadores, não havia nada dessas coisas, nem telefones, nem nada disso, e portanto a pouco e pouco íamos inventando as nossas brincadeiras e brincando conforme podíamos, não é? E depois à noite, alguns, não havia televisão, ninguém tinha televisão em casa, não havia luz, não havia luz em algumas casas, não é? A minha casa, por exemplo, não tinha luz, era o candeeiro a petróleo, não havia água canalizada, a comida era feita com fogareiro a petróleo, portanto era, digamos, um bocadinho difícil. Mas nós brincávamos, éramos alegres com o pouco que tínhamos, brincávamos na rua até os nossos pais chegarem dos trabalhos e às vezes já no fim da comida está feita, gritavam por nós e nós ainda queríamos continuar na rua nas brincadeiras que nós tínhamos. Portanto, basicamente, de alguma forma, vocês eram obrigados a inventar as vossas próprias brincadeiras, Claro, não é? Os pais não tinham dinheiro para comprar brinquedos, o dinheiro pouco chegava para a comida e para as coisas essenciais, muito menos para comprar brinquedos. Os brinquedos, como no Natal, às vezes lá aparecia um presente de brincadeira, mas coisas muito simples e rudimentares. E achas que isso de alguma forma acabava por estimular a criatividade? Ou seja, não havendo com o que brincar, vocês tinham que inventar as vossas coisas, né? Estavas-me a contar que brincavam aos bombeiros, Não, achas que isso de alguma forma também vos tornava mais criativos, portanto, perante as dificuldades, conseguirem dar a volta ao texto, digamos sim, assim? Eu acho que sim, porque de acordo com a mente de cada um dos miúdos, inventava um brinquedo, digamos, uma maneira de passarmos o tempo, de uma brincadeira, que não era tudo inventado pelo mesmo, cada um dos miúdos tinha uma ideia, vamos brincar, por exemplo, havia uma brincadeira que os miúdos faziam, que era vir para o Largo da Câmara, para o Largo da Câmara, exatamente, brincávamos à barra, que era correr, aquilo tinha marcado no chão na altura
umas faixas pretas com calçada, e nós brincávamos à barra, brincávamos ao salpicante. Portanto, eram brincadeiras que eram inventadas pelos próprios miúdos, e depois não era sempre os mesmos, não é? E depois cada um aderia a esse tipo de brincadeira, não é? Como jogar a bola, havia miúdos que gostavam mais de jogar a bola do que outros, não é? Pronto, e esse entretenimento com brincadeiras, cada um fazia com os colegas, os grupos, ou até de escola. Pronto, depois mais tarde, quando começam a ir para a escola, também começam a aparecer brincadeiras na escola, também sem haver nada de outro tipo de brincadeiras. Eram as brincadeiras da escola que uns e outros inventavam. Muito bem. E depois, tornas-te jovem. Como é que eram os tempos de juventude? Como é que tu... Eu sei que há aí... Eu queria ouvir aí umas histórias sobre uns índios que apareciam às vezes por aí, carnaval. Assim, como é que essas trupes se montavam? Na altura da juventude, não é? Ou seja, começando pelo princípio, agora falando basicamente em mim próprio, começando por o gosto pelas artes, pela teatrice, digamos assim. Eu, desde muito jovem, desde muito criança, nem jovem, desde muito criança, que comecei a ter um gosto pela música, pelas cantigas. Na altura saía muito na rádio o Joselito a cantar a campaneira. Porque é que tentas os olhos? E então eu comecei a assimilar aquilo. Então a vizinhança gostava de me ouvir cantar, a imitar o Joselito, e então as vizinhas punham-se nos piais da porta, na altura, que havia piais das portas, e davam 5 tostões para ir lá à taberna. Havia uma taberna na nossa rua, para ir aos ciclatambas comprar repousados. E eu deliciava-me com aquilo, cantar as cantigas e assobiar, que na altura assobiava muito bem. Portanto, eu comecei a ter o gosto por esse tipo de atividade, portanto, pela música, pelas cantigas. Quando vou para a escola, começa o meu professor, era um bocado religioso, e então fazia com que incentivava-nos para ir à catequese. E então na catequese comecei por participar em récitas da catequese. Portanto, o primeiro papel que eu fiz numa récita da catequese foi o mágico Isás traz paz. Não me esqueço desse personagem. Pelo facto do professor e das catequistas da altura acharem que eu tinha algum jeito e alguma queda para esse tipo de atividade, o meu professor primário, da primária, que foi da primeira classe até à quarta, que era o professor Carlos Alberto Líbano, então resolve procurar um texto para eu representar que se chamava Ferrabras, e também numa das récitas da escola representei um monólogo de Gil Vicente. Portanto, era um monólogo de Gil Vicente que o professor encontrou. Pronto, era uma pessoa estudiosa, e comecei a representar o Ferrabras. Portanto, aquilo foi o início daquela peça, não é? Entretanto, como comecei a ser conhecido na área da escola, foi na altura ia ser inaugurada a primeira pedra para as fábricas de automóveis, a Ford e a General Motors, e veio cá o presidente da República, na altura, o Almirante Américo Tomás, e então os miúdos da escola foram todos convocados para estarem presentes com as suas batas e não sei quantos, e então eu fui escolhido para ir cantar ao microfone portanto, uma cantiga da altura, que tinha a ver com o regime, e, portanto, para mim foi um privilégio enorme, o grupo de crianças da escola, e eu ser o solista no microfone, a cantar essa cantiga. Depois, mais tarde, veio também o governador civil de Lisboa, portanto, inaugurar aí qualquer coisa aí à Câmara da Zambuja,
e o professor Bota, que já não era o meu professor, mas era o professor que acho que era o diretor escolar na altura, pelo facto de também ter conhecimento que eu tinha conhecido para essas coisas, também escreveu uns versos e juntamente com a filha dele fui apresentar esses versos ao, ao, ao senhor governador civil de Lisboa, juntamente com a filha dele vestido de campino eu e ela de ceifeira. Portanto, essas coisas para mim, como miúdo de rua, digamos assim, portanto, foi um privilégio muito grande de ser honrado com essas benesses, digamos assim, né? E depois foi-me dada alguma oportunidade de falar com o Presidente da Câmara para fazer alguns pedidos, porque na altura quem é que falava com o Presidente da Câmara, muito menos um miúdo, o Presidente da Câmara na altura era o Américo Botelho. E pronto, enfim, começam a decorrer ainda em miúdo as atividades de teatrizes, que podemos lhe chamar assim. Fui para uma colónia de férias para a Agusa, no Porto. Também descobriram esse meu jeito de representar. Também eram as freiras que tomavam conta de nós, também fizemos lá um espetáculo, também participei, enfim, começou a haver um incentivo também, e eu achar que tinha um jeito que ainda tinha sido descoberto em mim para a representação. Entretanto, começa a minha juventude, porque saio, digamos, da escola, isto falando da escola, e voltando um pouco atrás em relação aos miúdos mais pobres e etc. Eu fiz a minha 4ª classe, portanto nunca fui repetente, fiz a escola desde a primeira até à 4ª classe, e depois aqui na Zambuja não havia mais possibilidade de progredir na escola, tínhamos que ir para Vila Franca. Entretanto, pela impossibilidade monetária dos meus pais para me poderem mandar estudar, e quase todos os alunos da minha turma, excepto alguns que os pais, enfim, tinham umas capacidades económicas maiores, que os mandaram estudar, e hoje são médicos, outros engenheiros, e ainda bem que sim, não é? Mas pronto, eu fiquei na 4ª classe, e naquela altura o que é que os pais gostavam que os filhos fossem? Uma vez que não havia dinheiro para os mandar estudar, gostavam que tivessem o ofício. E então o meu pai arranjou maneira de eu ir aprender um ofício. Portanto, eu com 10 anos saí da escola, não tive tempo para brincar, não tive tempo para gozar da minha juventude, muito menos da adolescência, e comecei logo a trabalhar aos 10 anos. Portanto, com 10 anos fui trabalhar para uma oficina, e depois para outra, no meu período desde os 10 anos até aos 12, trabalhei em 3 oficinas, e depois aos 12 anos tive a oportunidade de ir trabalhar para as oficinas da Sugal. Portanto, fui trabalhar para a Sugal, e lá continuei trabalhando. Não tive mocidade para brincar, tal e qual como outros miúdos tinham. Nesse período de adolescência, é aí que aparecem as récitas, portanto, no salão paroquial. Faço parte, quase em simultâneo, com a participação, aliás, com o convite do Henrique Pelão, o Henrique Jorge, mais conhecido na Zambuja por Henrique Pelão, convida-me para ir, porque ele ia na altura para Angola, salvo erro, e então convida-me para ir para o Reis Folclórico de Ceifeiras e Campinas de Zambuja, para ir cantar. E, entretanto, simultaneamente com essa atividade, comecei a participar no grupo de teatro amador da Zambuja, mais conhecido pelo Gata, portanto, a cantar, a recitar algumas coisas e portanto, basicamente, essa atividade foi por aí. Portanto, essas récitas, essas apresentações, sempre no contexto do salão paroquial. Mas eu sei que também fizeste parte de um grupo de música, certo? Fiz parte do grupo de música. O Pneu, não fizeste? Não.
Estou a fazer confusão. Há muita gente que confunde o meu nome. O nome de João Coelho era o pai, portanto, era daí haver a confusão João Coelho pai, João Coelho filho, e havia o João Coelho que era o nome correto dele, João Coelho, mas para nós, aqui de Azambuja, era conhecido pelo João Pecharrana. Portanto, o João Pecharrana era um músico que tocava na banda do Centro Cultural Azambujense e que simultaneamente ajudava o filho Zé João Pecharrana e os outros elementos do grupo Pneu, dos quais eu nunca fiz parte. Cheguei a cantar no salão paroquial com esse grupo a acompanhar-nos, não é? Mas não, eu não fiz parte nunca fiz parte do grupo. Isso, aparecem fotografias, de facto, que eu estou a cantar e o mais basicamente o baterista é do Conjunto Pneu, o Adriano Matos, mas eu não... Embora nós ensaiássemos no mesmo local, no salão paroquial, etc., mas eu nunca fiz parte do grupo musical do Pneu. O entrevistador estava muito mal preparado. Pronto, peço imensa desculpa. É muita falta de preparação. É João Coelho, mas é outro. É a primeira pessoa que acha que eu... Não, mas era até o mentor, porque eu vou-te dizer, eu vou-te dizer de onde é que veio a confusão. É que eu lembro-me de ver fotos, e tu agora explicaste, é que de facto eu lembro-me de ver fotos onde tu estás a cantar e onde se vê atrás a bateria a dizer Conjunto Pneu. Daí a minha confusão de achar que tu tinhas feito parte e pronto. Mas queria-te voltar, há bocado fiz a pergunta, mas queria-te voltar a perguntar... porque eu acho que quando era o Carnaval era aqui uma grande festa em Azambuja. Sim, havia depende dos anos, não é? Havia vários tipos de animações de Carnaval. Havia as animações que eram patrocinadas por grupos, e houve um ano ou dois, portanto, já lá no meu bairro, isto já tinha a ver com, eu vou falar do meu bairro porque esse carnaval... A gente está aqui para ouvir falar de ti, portanto, sim, fala das tuas coisas. Sim, não tem... Mas a animação de carnaval, pronto, é isso que eu vou dizer. Lá na minha rua fizemos a animação de carnaval, organizou-se uma animação de carnaval, cada pessoa fez lá está, os miúdos, portanto, já era adolescente, não é? E foi-lhe lançado o desafio de cada um participar de acordo com aquilo que achasse que era mascarar-se, a palavra era mascarar-se daquilo que achava que devia fazer. Eu, na altura, portanto, reuni um grupo de miúdos e miúdas, éramos todos miúdos, portanto, tinha pai aqui 14, 15 anos, talvez, e resolvi fazer um grupo que eram os índios, portanto, irmos em cima do reboque, mascarados de índios, e portanto, irmos a dançar e fizemos uma cabana dos índios, etc. E eu, na altura, escrevi, também achei que tinha algum jeito para escrever, escrevi os versos dessa cantiga dos índios, não é? E conta lá. Posso? Podes, então, mas antes disso diz só, e do que era feito o fato dos índios? O fato dos índios era feito de sacas de sarrapilheiro, não é? Exatamente. Que é uma coisa super confortável, não é? Pronto, não dá com chão nenhuma. Pois. Na altura não havia também aqui as Azambuja onde comprar essas coisas. Agora vamos aos chineses e há todo o tipo de ornamentos para as pessoas mascararem. Lá está, outra vez, aquilo que eu dizia há bocado, a criatividade que tínhamos que ter. Portanto, o dinheiro era pouco, nessa altura já tínhamos outra idade. Eu, por exemplo, já trabalhava, já tinha, enfim, algum dinheirinho meu, embora não fosse muito. Mas havia dificuldade em angariar dinheiro para comprar, enfim, alguns adereços para nos mascararmos. Então tínhamos que inventar os adereços. Então fazer fatos de sarapilheira para outros, fazia fatos de papel, pronto, era assim que nós, com o pouco dinheiro que tínhamos, arranjávamos as nossas baixas, as nossas máscaras. Então, mas
brinda-nos lá com os versos dos índios Comanches. Dos versos das cantigas, portanto, nós o reboque, o trator e a caravana que tínhamos, né? Havia ciganos, havia uns vestígios ciganos, havia a caravana o reboque com o trator dos índios, e então nós íamos lá em cima cantarolando: nós somos índios Comanches, como nós não há igual, fizemos toda esta festa para o nosso carnaval, achilibu, abu, abu, achilibu, abu, abu. E depois, por cada um dos sítios que passávamos, tínhamos um verso para todos, ou quase todos, né? Nós baseámos basicamente ali na zona do Rocio, e depois era assim: aqui mora o Marafuz, padeiro de profissão, passa a vida a vender roscas, encostado ao seu balcão, achili, depois gritavam todos: achilibu, abu, abu, achilibu, abu. Portanto, era uma maneira de nos divertirmos, e esse carnaval foi divertidíssimo, não é? Pronto, cada qual divertiu-se à sua maneira, e foi muito giro. Os índios Comanches. Entretanto, casas, vais trabalhar para fora. Não, eu quando casei não fui trabalhar logo para fora. Certo. Casei mas eu estou só a abreviar. Sim, pronto. Estamos a abreviar. Sabes alguma da história? Aqui já estou um bocadinho mais bem preparado. Na do pneu é que não. Portanto, vais trabalhar para fora, entretanto casas, tens 3 filhos, e depois houve aqui mais ou menos que uma pausa nessa altura, mas depois voltaste ao teatro. A minha vida não foi fácil, porque, como eu disse, a minha e de alguns elementos da minha juventude, pronto, estou-me a lembrar de alguns rapazes que eu conheço da minha idade e que também que andaram comigo da escola, e saímos da escola e tivemos que ir trabalhar, né? Portanto, vejam bem, em relação aos miúdos de agora, eu com 10 anos saí da escola e fui trabalhar. Portanto, eu vi alguns miúdos ainda a brincarem na rua, outros que foram estudar, mas eu comecei logo a trabalhar. Portanto, com 12 anos, como disse há bocado, fui para a Segal. Depois portanto, deixei de ter juventude praticamente, não é? Casei muito cedo, portanto eu casei com 19 anos, portanto a minha vida foi uma vida sempre de trabalho, e portanto quando na altura que eu casei, pronto, com 19 anos, depois convite fui para a tropa, mas com 19 anos foi feito um interregno pela vida de trabalho e de ter já outro tipo de responsabilidades, e porque a vida de casar também já naquele tempo já não permitia que tivesse tanta disponibilidade para ir para as teatrices, digamos assim, não é? Pronto, e a partir daí efetuo o tal interregno durante cerca de 20 anos, para aí, se calhar até mais, 20 ou 25 anos, não sei, em relação a esse tipo de atividades. Pronto, não é que estivesse totalmente desligado, mas pronto, a minha participação foi praticamente nula em relação a essas atividades dramáticas, culturais, enfim. Mas quando voltaste, eu lembro-me que fizeste uma peça, nós também tivemos aqui a Maria do Carmo, que foi na altura quem escreveu essa peça, chamada Parodiando a Zambuja. Como é que foi depois voltares? Eu lembro-me, voltaste, o Henrique também estava. Foi um reviver do passado? Foi... Sim, pronto, isso é como andar de bicicleta, a gente aprende a andar de bicicleta e nunca esquece, não é? De acordo, eu nessa altura já estava na Fora, exatamente, não é? Quando quando voltei, digamos assim, foi feito o convite para participar nesse espetáculo, que foi feito onde é agora, como é que se chama? É onde era a galeria da altura, era a Galeria Cristina, exatamente. A Casa da Cultura. Exatamente. Onde é agora o arquivo. Eu não sei o que é lá agora, mas pronto, é aí. Aquele edifício para nós, no jardim. Antigos era onde era a sede de Portugal e Colónias.
e agora cada câmara, né, em frente à Ao Jardim Urbano. fora do Pronto, só para situar. E então nós fizemos esse espetáculo, fui convidado, onde participou o Maria do Carmo, o Sebastião Orenque, pronto, várias pessoas, o José Miguel Amador, a Juque Ana Maria, pronto, ela já enumerou aí com certeza o nome das pessoas. E pronto, com alguma falta de tempo, digamos assim, não é? Porque eu nessa altura tinha, para conseguir os objetivos que eu pretendia na minha vida, tinha o meu trabalho na empresa, neste caso que era a Fora Lusitana, mas tinha paralelamente um trabalho fora das horas de trabalho, que era aquilo que nós chamamos vulgarmente os pescados, porque pretendia atingir o objetivo e para conseguir atingir esse tal objetivo tinha que voluntariamente ter possibilidades para isso. E depois vindo do trabalho, que acabava às 6, e depois de ter pescados para fazer serões, às vezes até à meia-noite, tirando o interregno para jantar, era um bocadinho complicado poder estar disponível para ensaiar e para, enfim. Mas pronto, foi aliciante fazer esse espetáculo que de algum modo fez reviver aquele tempo de paragem, aqueles anos de paragem que eu tive. Eu gostava ainda que, antes de terminarmos, gostava ainda que tu falasses de como é que era na Zambuja, por exemplo, os serões. Como é que, hoje em dia as pessoas ficam em casa a ver televisão, ou como é que a juventude de Azambuja se entretinha? Como é que... É um bocado complicado essa pergunta, na medida em que tinha a ver com a família de cada um dos jovens, não é? Portanto, havia famílias grandes em vários pontos, mas as famílias pobres não faziam serões. As famílias pobres, o que é que faziam? Acabavam de jantar e ia-se para a cama porque não havia eletricidade, não havia água, era comer e dormir no pouco espaço que cada um tinha nessa altura, não é? Só para teres uma ideia, a casa dos meus pais tinha 2 divisões e nós éramos 5 filhos e mais pai e mãe. Portanto, onde é que eu ia hoje em dia me pergunto onde é que a casa ainda existe, ainda está lá, onde é que tanta gente se encafuava e onde é que tanta gente dormia, portanto, e conseguia viver, pronto, tal e qual como nós, na minha família, era assim também nas outras famílias mais pobres. Mas, por exemplo, os serões, como não havia televisão e eletricidade em casa, para ver televisão, portanto, naquele tempo nós íamos ao Colombófilo, onde havia televisão, e ver a televisão, os filmes, teatro, enfim, aquilo que havia, sendo de algum modo também monitorizado com a pessoa que era o chamado contínuo neste caso do Colombófilo, que os miúdos só podiam estar a ver televisão até uma determinada hora, e haver só uns determinados filmes. Pronto, havia sanções nesse tipo de visões para com a televisão, não é? Mas os serões, pronto, agora os avós não viviam comigo, havia serões ditos normais, estar à lareia com a família, não sei o quê, gente pobre, isso era quase. Eu quando falava em serões era mais para me dar essa experiência de que quando era para ver televisão havia que ir ou ao desportivo ou ao Colombófilo. Portanto, também acabava por ser um centro de convívio, não é? Porque vinha um daqui, outro dali. O centro de convívio era mais, portanto, falávamos há bocado do salão paroquial. O salão paroquial era mais um centro de convívio, porque havia televisão no centro paroquial, portanto, nós a malta ia ao centro paroquial, ao salão paroquial para ver televisão e mais para conviver, porque, pronto, ao salão paroquial, naquele tempo havia muito
não havia muito, não havia muita ligação entre rapazes e raparigas. Portanto, até mesmo nas escolas, havia a escola do rapaz e a escola de raparigas. Tá? E os convívios do salão paroquial davam-nos a possibilidade de, naquele espaço, termos possibilidade de falar com as raparigas, portanto, que naquela época ou pertenciam ao teatro ou pertenciam à catequese, e, portanto, e ali era digamos, era a hipótese dos namoricos. Era a hipótese dos namoricos. Era a fonte de convívio, alguns propiciaram-se aí nesse sítio, né? Mas pronto, pronto, eu como estou a falar de mim, estou a falar da minha vivência na minha zona, mas pronto, havia muita rapaziada da minha bugalha, como nós costumamos dizer, que pronto, aproveitávamos a deixa de, na escola não se pode estar a falar com raparigas, não se pode brincar com raparigas, porque era assim, o regime era assim, e então naquele sítio da catequese, na bolha do salão paroquial, estavam todos juntos e aí podíamos conviver, falar, namorar, quem conseguiu namorar, pronto, era essa, digamos, uma fonte de convívio, fossem serões, fossem em tardes, enfim, das atividades que eram desenvolvidas para esse efeito. E agora, mais uma coisa em relação às tuas atividades da juventude, foste atleta do GDA? Ou foste... Sim, eu fui, portanto, na altura havia, estamos a falar, com 10 anos, na altura havia rapazes da minha idade que gostavam de futebol e começaram por, é verdade, digamos, por treinos do GDA. Eu comecei por gostar mais da pesca desportiva e então participei como pescador no GDA, portanto efetuei alguns concursos como juvenil, ganhei algumas taças, pronto, e fui digamos, ensinado por alguns pescadores também na altura do GDA, o Moreira, o Zé Chouriça, portanto, eu era miúdo, não podia ir para os concursos sozinho, portanto, eles eram os meus, de acordo com aquilo que eles estipulavam, quando havia concurso, um deles era o meu mentor, portanto, eu ia debaixo da alçada deles, digamos, porque eu só tinha 10 anos na altura, quando fiz esses concursos, não é? Portanto, pertencia ao GDA como juvenil, depois havia os sérios, etc. Mas pronto, e as taças eram distribuídas de acordo com as categorias, né? Portanto, participei também nesses concursos, enquanto outros rapazes da minha mocidade, enfim, gostavam mais de futebol. Eu, por acaso, nunca gostei muito, nunca enverdei muito pelo futebol. Pronto, são manias, digamos assim, ou são quedas, digamos assim. Tinha a queda para a pesca, pronto, e era a pesca que surgia nessa época. Agora, duas perguntas que eu tenho feito a todas as pessoas que têm passado por aqui, portanto, farei também a ti. Primeira, que saudades tens da Azambuja do antigamente? Opa, posso dizer que não tenho saudades nenhumas. Aquilo que eu vivi naqueles tempos, espero que os meus filhos não viveram nada disso. Os meus netos também espero que não vivam nada desse tempo que foi vivido. É claro que podemos dizer que houve coisas boas, não é? A liberdade que nós tínhamos de andar na rua, a particularidade de podermos construir os nossos brinquedos, mas toda a mágoa, digamos assim, que eu tenho desse tempo é de o regime, na altura, a mim e a muitos da minha idade, nos ter cortado as pernas. Eu hoje podia ser doutor, engenheiro, porque nunca tive possibilidade de ter acesso direto ao ensino. E se os meus colegas da minha idade, que andaram comigo na primária, e que naquela altura o professor tinha a particularidade de escolher os melhores para estarem numa fila, eram os melhores, depois havia os que eles chamavam burros, que iam de lá para trás, havia essa digamos, diferença. E eu tenho a honra de ter pertencido
à fila dos que sabiam mais, dos mais, daí nunca ter perdido nenhum ano, não é? Até com a particularidade de eu e o meu colega éramos os primeiros, estávamos na primeira fila e na primeira carteira. Portanto, é uma grande marca que eu tenho, de, além dos meus pais não terem tido a possibilidade, mas de não ter tido direito, eu chamo-lhe assim, não ter tido direito do acesso ao ensino, porque pronto, podia ter tido outra formação. Mas falando nisto, não sei se é queres acabar, mas eu vou aqui acrescentar algum ponto, que é, pelo facto de nunca ter tido direito ao ensino, com os meus 55 anos, 50 ou 55, agora não posso precisar de idade, mas pronto, quando é 55, quando foi na altura que a FOR fechou e que eu comecei a ter outro tempo mais livre, então resolvi que era o meu tempo de fazer, ou de conseguir fazer, aquilo que eu nunca tinha feito na vida. E então fiz o sexto, portanto, nas novas oportunidades, e com essa idade fiz o sexto ano, fiz o nono, fiz o 12º e fiz, portanto, isto, cada uma destas atividades com o seu tempo, não é? Portanto, não foi tudo feito na mesma altura, mas, portanto, arranjei tempo para fazer todas estas formações e mais, tirar um curso de formação profissional de animador cultural. Portanto, tudo isto deu-me um prazer imenso de já com uma idade ter conseguido um objetivo que eu, com 10 anos, não é? Era a altura de dar o salto para, enfim, para a escola comercial ou industrial de Vila Franca, que era para aí que daqui dávamos o salto, mas ter conseguido fazer, portanto, este tipo de adquirir este tipo de conhecimento e tirar o 12º ano, que não serve para nada, mas pronto, andei lá na escola secundária da Azambuja, andei na Gustavo Eiffel da Amadora a tirar o curso de animador cultural e tenho muita honra nisso de ter, com aquela idade, agora já tenho mais, ter conseguido atingir esse objetivo. E isso de algum modo, agora talho de foice, isso de algum modo deu-me possibilidade de saltar para outros patamares. Pronto, com essa formação já há a possibilidade de poder abraçar outro tipo de atividades mais abrangentes. A outra pergunta que tenho feito é: o que é que a Zambuja tinha que agora não tem? Epá, pode ser bom ou mau, não? sim, O que é que tinha que agora não tem? Olha, no mau, por exemplo, agora temos a possibilidade de, em termos de autarquia, não é? Naquele tempo, fosse o que fosse, não tinhas de algum modo acesso a pedir o que quer que fosse a ajuda de freguesia ou presidente da Câmara, porque era de acordo com o regime, era tudo gente muito fechada, né? Depois do 25 de Abril, tudo isso, pronto, e agora falando do 25 de Abril, não é? Tudo isso mudou, não é? Passámos a ter uma outra abertura em todas as vertentes, seja na vertente, portanto, das autarquias e outro tipo de visão também dessas pessoas que estão à frente dessas instituições. E a última? Não, portanto, eu disse o mau, mas o bom, não sei o que é que não posso precisar o que é que eu posso indicar como de bom, porque se falar em liberdade, aquilo que é a essência da liberdade, nós não tínhamos liberdade, portanto, agora temos alguma, mas portanto, não compara a liberdade de antigamente com a liberdade de agora. Agora, em termos de crianças, de miúdos, é verdade que os miúdos podiam andar a brincar na rua até às tantas da noite sem perigo, sem serem supervisionados por quem quer que fosse, e de hoje em dia não há ninguém que deixe os miúdos andarem à solta, entre aspas, na rua a brincar, porque há perigos por todo lado.
Inclusive, na altura, não havia pai nenhum que fosse levar os filhos à escola. Agora os pais levam os filhos ao infantário, levam os filhos, pronto, com medo e faz todo o sentido, com medo e de alguma coisa lhes aconteça, para lhes dar proteção, mas pronto, nesse tempo não existia nada disso, era as portas das casas, tinham a chave na porta, porque não havia assaltantes para assaltar, quer dizer, não havia assaltantes, digamos assim, ninguém tinha medo que alguém houvesse para assaltar uma casa, também iam assaltar uma casa pobre para levar o quê? Também os pobres não tinham nada, portanto, e basicamente era isso. Então, e a terceira é? E a última, nós estamos a gravar este podcast para revivermos aquilo que foram as histórias do passado, mas também de alguma forma para deixarmos este legado ao futuro. O que é que tu gostavas de dizer aos Azambujenses da manhã? Opa, sei lá, o que é que eu gostava de dizer? Isso é muito complicado, porque há vários tipos de Azambujenses. Há os Azambujenses que são muito bairristas, que gostam da sua terra, eu sou um deles, não é? Mas depois há divisões entre várias frações que às vezes se espicarraçam de algumas situações. Ou seja, há a parte que gosta muito da tauromaquia, da feira de maio, etc. Há outras pessoas que acham que não é bem assim, que estão voltados para outro tipo de eventos, de atividades. Pronto, isso é um bocadinho diferente do que era antigamente. Só havia uma coisa e as pessoas era para ali que estavam voltados. Agora há as tais picardias e isso às vezes é difícil de levar a bom porto aquilo que se pretende, não é? Penso eu. Então não queres deixar nenhum conselho, nenhuma... Não, porque posso ser mal interpretado com isso. Metendo aqui um bocadinho também no pacote a política e os políticos, e isso depois, até nas famílias, isso depois gera muita confusão, e eu aqui não queria deixar, digamos, a indicar o caminho certo. Sei qual é o meu caminho e é por aí que eu vou, mas não quero indicar esse caminho a quem quer que seja. Muito bem, quero agradecer-te o facto de teres vindo. Tenho um presente para ti. Isso é importante. Uma caixinha de bolachas dos Ambujitos, as bolachas com sabor a tomate, Sim, que senhor. a Junta de Freguesia de alguma forma patrocina, e dizer-te que foi um gosto estar aqui a conversar e de facto às vezes também falar com aqueles que nos são próximos também dá tempo e espaço para que a gente aprenda alguma coisa. Quanto a vós, agradeço muito terem assistido a mais este episódio e até uma próxima.